Olá pessoal, tudo bom? Bom, aqui estou eu novamente para conversarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus e crescermos espiritualmente juntos. O tema da mensagem de hoje é sobre a divindade, sobre a natureza divina e a estrutura da divindade trina. Esse assunto da chamada trindade é um assunto muito polêmico entre os teólogos. Na Terra nós temos os trinitarianos, temos os unicistas, temos os dualistas e temos uma leva de pessoas que pensam diferente de tudo isso. Bom, eu sempre acreditei, porque eu sou descendente de judeus, como vocês sabem, que há somente um Deus. Mas em 1977, em fevereiro, quando eu me converti naquele retiro da Igreja Presbiteriana de Manaus, eu me batizei nas águas, né, ali, e comecei a exercer, a crer na doutrina trinitariana. Então, vivi um tempo, depois fui para a Assembleia de Deus, e em 1984, eu mudei de igreja e passei a crer na unicidade, que Deus era um só Deus e esse Deus se manifestava como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento ali era o Pai agindo, Jesus é Deus conosco, o ministério da salvação e o Espírito Santo enviado depois da subida de Jesus. Era assim que eu pensava. Em 2012, depois de muita controvérsia e muita batalha na mente, eu resolvi ter uma atitude. Eu resolvi subir o monte por 40 dias em jejum e oração, para que Deus pudesse se revelar, me desse uma luz, um entendimento acerca do seu propósito, da sua palavra, coisas que poderiam mudar a minha vida e passar a vê-lo como ele é, e não como os homens apontam que ele é. Muito bem, ali no monte, eu comecei a ler muito sobre a divindade. E a Bíblia, em muitas passagens, ela fala que há um só Deus. Mas Jesus também é Deus. E a gente precisa entender o que é a palavra Deus, que vem de Zeus. Porque no hebraico, ele tem o Elohim, o Adonai, o Yahvé. Essa palavra Deus, ela vem desse vocabulário grego Zeus. Mas Deus é tudo aquilo que recebe adoração. Tudo que se adora é Deus. Quando o Eterno, antes dele gerar Jesus, ele não era Deus, porque ninguém adorava ele. Ele não era pai, porque ele não tinha filho. Então, no momento que ele gera Jesus, ele passa a ser pai. No momento que os anjos são criados e adoram a divindade, ele passa a ser Deus. Aqui em Mateus, capítulo 27, verso 46, o próprio Jesus, quando estava sendo crucificado, pelas 3 horas da tarde, aproximadamente em Jerusalém, ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparastes? Então Jesus, ele estava ali na cruz, chamando o Eterno, o Pai, de Deus, Deus dele. O que não está errado, porque existe uma relação de honra entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós vamos ver isso. Então, o Filho sempre honra o Pai, porque o Pai é glorificado no Filho. Então, Jesus, ele foi enviado para a terra para trazer essa glória ao Pai. Ele diz que o Pai enviou ele, o Pai está com ele, ele saiu do Pai e volta para o Pai. Então, Jesus sempre nos levou ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando o Filipe disse: olha, Jesus, está tudo bem, mas mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós.
Aí Jesus disse assim: Filipe, estou há tanto tempo convosco, ainda não tens entendido que quem vê a mim vê o Pai? O que ele está falando? Ele está falando de caráter, de personalidade, de harmonia, de unidade, de amor, de atitudes. Então, o filho herda a natureza do pai. Tal pai, tal filho. Eu quero fazer alguma relação aqui entre Gênesis 1 e João capítulo 1, verso 1 também. No princípio da criação, diz assim, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O próprio Jesus disse que pelo testemunho de duas ou mais pessoas, o testemunho é verdadeiro. Então, quando o Deus ele foi criar as coisas, ele já tinha gerado o Filho, o Espírito Santo também já havia sido gerado, e estavam ali três pessoas, vamos dizer assim, né? Ou três seres divinos. Então, a Bíblia diz, e nós vamos ver isso a seguir, que quem criou todas as coisas foi o Senhor Jesus, que ele não tinha o nome de Jesus na época, ele tinha o nome, talvez, de Jeová, Yahvé em hebraico. Então, veja só, quando Deus cria todas as coisas, a primeira coisa que ele cria é a luz. Antes de qualquer coisa, ele fixa essa palavra, luz. Gênesis ainda no capítulo 1, verso 3, diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos dar uma paradinha aqui. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Mas se nós lermos a sequência de Gênesis, você vai ver que o sol, a lua, só foram criados no quarto dia. Então, que luz é essa que foi criada ou foi gerada do Pai no primeiro dia? O princípio de tudo. Vamos seguir. João capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, o verbo, o logos. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha só, estava no princípio com Deus e ele é a luz. Então esse princípio de todas as coisas começa em Jesus, porque tudo foi feito por ele, para ele. Olha, para ele, é para ti. Para ti, Jesus. O Pai deve ter dito, olha Jesus, filho, isso aqui tudo é para ti. Agora veja só, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas. Lembra que ele fez separação entre luz e trevas? O que é luz? É Jesus, ele é a verdade, ele ilumina o teu caminho. O que é trevas? É tudo aquilo que não está na luz. E ele diz o quê? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Então só vai haver trevas na tua vida se Jesus não entrar nela. Se você deixar Jesus entrar na tua vida, você vai ser iluminado. Você vai ser abençoado, abençoada por Deus. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão, de angústia, desespero, porque não deixa a luz de Deus entrar. Tem um hino antigo da harpa cristã que diz, deixa a luz de Deus entrar, deixa a luz de Deus entrar.
Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz de Deus entrar. Eu não sou muito bom na música, né? Então, melhor me concentrar aqui na pregação, senão vocês vão desligar a internet. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Em Colossenses 1:17 a seguir, 1:15 a 17, diz assim, falando de Jesus: este é a imagem do Deus invisível, ou seja, aquilo que a gente pode ver de Deus foi manifesto em Jesus. O primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Primeiro, gênito, que foi gerado. O primeiro que foi gerado da criação inteira foi Jesus, a luz do mundo, que resplandece nas trevas. Olha só, verso 16, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, aquilo que você vê e aquilo que você não vê, que são os anjos, arcanjos, querubins, serafins e por aí afora. Tudo foi feito por ele, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O que é subsistir? O teu corpo, o teu coração subsiste em ti. Se você morrer, ele morre também. Então toda a natureza subsiste em Cristo, porque tudo é dele e tudo está nele. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo para reconciliar consigo o mundo. Então Deus, ele veio para reconciliar, nos trazer de volta ao Pai. Porque toda religião, meus irmãos, eles dizem que vão te levar para Deus. Toda, lógico, senão quem que quer ir para o diabo? Ninguém quer ir para o diabo. Só que Jesus disse, eu sou o caminho, referindo a um único caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai, a Deus, a não ser por mim. Ele é o único que nos conduz ao Pai. Ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E ninguém conhece o meu Pai se o Filho não fizer conhecer. Então, quem vai te revelar o Pai é Jesus. Então, você entendeu agora que não é qualquer religião que serve? Ah, toda religião leva a Deus. Mentira. É mentira. Infelizmente, é mentira. As pessoas estão muito bem intencionadas nas suas religiões. Elas querem fazer o bem. Mas o bem não te conduz a Deus. O bem te conduz a boas obras, mas não te conduz a Deus. E a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Isso não será feito através de obras, para que ninguém venha se gloriar perante Deus. Olha, eu sou bonzinho, eu mereço o céu. Não, não é pelo que você faz, mas pelo aquilo que Jesus fez por você. Porque ele desceu do céu, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, fazendo-se menor que os anjos, e morrendo em morte, e morte esta de cruz. Porém o Pai o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome sobre todo nome, e colocou ele, sabe aonde? Assentado à sua direita. Ninguém tira esse mérito de Jesus. Ninguém. Mas vamos seguir. Quando Jesus estava orando, a famosa oração sacerdotal em João capítulo 17, versículo 5, ele diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, antes de fazer uma folha, de fazer um grão de areia, ele já era glorificado junto ao Pai. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás. Não. O que nasceu há 2000 anos atrás foi uma carne, aonde ele habitou.
porque ele estava na eternidade com o Pai. A glória que eu tinha contigo antes, se você sabe o que é antes, você entende o que eu estou falando. Antes que o mundo existisse. Vamos seguir. Jesus não foi criado, irmãos. Os anjos são criação, a terra é criação, mas nem o Filho, nem o Espírito Santo são criação. Quando é que você cria um filho? Quando ele nasce, depois de estar gerado. Então a mulher ela engravida, ela gera um filho e quando ele nasce você vai criar ele. Não é verdade? Você só pode criar algo que existe. Muito bem. Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, verso 1 a seguir. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em outras traduções, fez o mundo. Mas, na verdade, é o universo inteiro, as estrelas e tudo mais. Ele, preste bem aqui no versículo 3. Atenção, atenção, pessoal, vamos lá. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aleluia! Que Bíblia maravilhosa que nós temos. Sustentando, preste atenção, todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você percebeu que Jesus não é um anjo, como dizem? Miguel é Jesus. Não, não é. Miguel é um arcanjo. Jesus é Deus e Filho de Deus. Mas vamos seguir em frente. Verso 5 de Hebreus 1 diz assim: pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus foi gerado dentro do Pai. É como se Deus tivesse, o Pai, o Eterno, tivesse engravidado, gerado dentro dele Jesus. E outra vez diz, eu lhe serei pai e ele me será filho. Olha só, agora Deus é pai e Jesus é filho. Então Jesus é gerado, nós temos agora duas pessoas na divindade. O Pai que está sobre todos e o Filho que está logo abaixo, o herdeiro de todas as coisas do Pai. Mas como é que ele pode ser herdeiro se o Pai não morre? Só pode haver herança se alguém morrer. Então ele é herdeiro eterno, por honra. Mas vamos seguir mais. E novamente, verso 6, ao introduzir o primogênito, ou seja, o primeiro, no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Perceberam? Então ali estava o Pai e o Filho começa a criar todas as coisas, visíveis e invisíveis. Quando acaba de criar tudo, o Pai vem e apresenta o Filho aos anjos e diz, se adorem a Ele. Então Jesus é Deus também. Muito bem, vamos seguir aqui verso 7. Ainda quanto aos anjos, diz, olha os anjos, aqueles que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labareda de fogo. Deus Pai chama Jesus de Deus. Olha aqui o verso a seguir. Verso 8. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Então Jesus é Deus, o Pai está dizendo que Ele é Deus. E o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, agora Deus, o Pai, está dizendo que Ele é Deus de Jesus. Que Jesus deve honras a Ele. Preste atenção. Te ungiu com óleo de alegria
como a nenhum dos teus companheiros. Então Jesus, ele é o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da alegria. Quando ele entra na tua casa, na tua vida, tu vai ter paz, tu vai ter alegria, tu vai ter tranquilidade, não vai ter pestilência que atormente a tua paz. Ele está contigo. Muito bem. Verso 10, continuando, diz assim: no princípio, Senhor, agora o Pai chama Jesus de Senhor, porque ele tem um senhorio, ele tem servos. No princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão como veste. Também com o manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então Jesus é um Deus eterno. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Então Deus nunca colocou um anjo para governar com ele. Os anjos são enviados a serviço, para guardar a mim, para guardar você, para guardar o mundo, para combater nas regiões celestiais. Eu não tenho que estar lutando com demônios. Não, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme. O temor do Senhor é importante na tua vida, esse respeito, essa honra a Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor te livra do mal. E como é que eu manifesto o meu temor? Crendo na palavra, vivendo a palavra, tendo uma vida baseada em princípios de Deus e não nas minhas preferências. Eu já vi muita gente dizer: pastor, eu mereço ser feliz. Mas o que tem a ver a felicidade com o pecado? Não, mas eu sou solteiro, pastor. Eu preciso ter relacionamento com outras mulheres. E só sabe, no meio desse relacionamento aí, a gente vai para a cama. Porque eu mereço ser feliz. Será que tudo, o fim justifica os meios? O que é mais importante, você esperar em Deus, ou você trilhar o seu próprio caminho de pecado e o anjo do Senhor se afastar de perto de você e você entrar em luta? Por que as coisas não acontecem? A gente colhe o que a gente planta. Se eu afugento o Espírito Santo, se eu entristeço o Espírito Santo, se eu afugento os anjos de Deus de perto de mim, o que vai ser de mim? Vai dar certo a minha vida? Verso 14. Não são todos eles anjos, espíritos ministradores, enviados a serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, se você vai herdar a salvação, você vive uma vida com Deus, baseado nos princípios de Deus, da palavra, você é a imagem e semelhança desse Deus, não só a imagem, porque muita gente é a imagem, se olha no espelho, eu sou filho de Deus, mas não é semelhante a Deus, porque o que nos faz semelhante a Deus é viver segundo os seus princípios. Então nós estamos mentindo para nós mesmos, somos imagem de Deus, mas não semelhança. Em João 3, 16 a 18, Jesus enfatiza, eu não vou ler porque o texto é muito longo, mas no verso 16, Jesus disse que ele é o Filho unigênito, e no verso 18 ele diz que ele não só é o unigênito, mas também que ele é o primogênito. Deixa eu ver aqui, eu não anotei isso aqui, mas Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro, já foi citado isso aqui. E aqui ele diz que ele é unigênito. O que é unigênito? Único. No dicionário diz assim, o único filho gerado por alguém. Então, se Jesus, aqui está o Pai, Jesus é o único que veio, que saiu do Pai, foi gerado dentro do Pai. Da onde veio o Espírito Santo? Jesus é o primeiro e único que foi gerado Filho de Deus. Eu me perguntei muito isso lá no monte, quando eu estava lá em 2012. Eu desci do monte sem saber ainda, sem entender todo esse mistério, porque as pessoas dizem que a Trindade é um mistério. E realmente, se o Espírito Santo não te revela isso,
É um mistério e a gente fica batendo cabeça e tateando no escuro. Mas vamos seguir um pouco aqui, olha só. Vamos ver. Gálatas 4, eu entendo que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Então o Pai gera o Filho e o Filho gera o Espírito Santo. Aqui está. Interessante que em João 13, Jesus disse assim, não é o enviado maior do que aquele que o enviou. Quem enviou o Filho foi o Pai. Então Jesus está dizendo que o Pai é maior. A gente vai ver isso aqui já já. Mas quem enviou o Espírito Santo foi Jesus. Ele disse que o Espírito Santo seria enviado. Vamos ler aqui, um pouquinho só. Gálatas 4, 6 a 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Olha só. Que clama, Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha só, vem no nome de Jesus. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus por um enfermo, ele é sarado. Quando nós repreendemos um mal em nome de Jesus, ele é liberto. Quando Jesus expulsou o demônio de um garoto, e os fariseus disseram, você está expulsando por Beelzebu. Jesus disse, opa, aquele que pecar contra mim tem perdão, mas que pecar contra o Espírito Santo não terá. Por quê? Porque quem expulsou aquele demônio foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus. Agora vamos a seguir aqui, vamos lá, vamos seguindo aqui. O Espírito Santo enviará meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo agora começa a glorificar a Jesus, porque o Pai é glorificado em Cristo. E para que isso se complete a cada dia, o Espírito Santo faz com que essa obra seja realizada. João 15, 26 e 27. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, porque tudo procede do Pai, testificará para mim. Testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Maravilhoso. Agora vamos aqui. E por que então que a Bíblia diz que há um só Deus? Por que diz um só Deus se o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Espírito de Deus? Porque Jesus é Deus. Mas nós não encontramos nenhuma parte das Escrituras, preste bem atenção nisso. Se você encontrar, por favor, me passe. Aonde diz que nós devemos adorar o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo não tem trono no céu. Diz aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o Pai e o Filho. Então é um trono só, né? E à direita desse trono está o Filho, o Pai e o Filho. Que João disse, eu vi um trono no céu e um assentado sobre ele. Agora veja só, nós temos aqui um trono, o Pai e o Filho está à direita. E eu te pergunto, cadê o trono do Espírito Santo? Sabe onde ele está? Aqui, no meu coração. Aqui no meu coração. É por isso que Deus quer morar em nós. E só pode morar dentro de ti o Espírito Santo, se você crê no Senhor Jesus como teu Salvador, como teu remidor, como aquele que perdoa os teus pecados, que tu não tem que ficar pagando o pecado, morre e ressuscita para pagar de novo. Ele já fez isso por mim. Mas vamos seguir aqui, Efésios capítulo 1, verso 4 diz: há um só corpo e um só Espírito. Bom, o Pai é Espírito, o Filho é Espírito e o Espírito Santo é Espírito. Como é que é um só Espírito? Mas vamos seguir. Assim como a perseverança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, um só Espírito, um só Senhor. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai,
olha só, vamos dar uma paradinha aqui. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Ficou até legal porque o Pai está aqui, ó, maior, o Filho menor e o Espírito Santo menor, em termos hierárquicos. Porque o enviado não é maior do que aquele que o enviou. E nós vamos ver isso aqui, na Bíblia. Agora veja, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Percebem só? Há um só Deus, um só Senhor, que Jesus é Senhor, o senhorio, Ele que está governando a terra, como aquela história de José no Egito, ele governava, mas ele não mandava na casa de Faraó, que ali Faraó representa o Deus Pai. Mas todos se curvavam quando José passava, e todo joelho se dobrará diante de Jesus, e o Espírito Santo é enviado para completar o ministério na terra de Jesus. Então nós temos uma hierarquia na divindade. O Pai é considerado o único Deus. Ele está no topo da hierarquia, no topo de honra. Ele é o Criador de tudo, do bem, do mal, do Filho, do Espírito Santo, porque tudo procede dele. Ele era só, tudo fluiu dele. Tudo fluiu dele. Então ele é a matriz da divindade. O Filho é o Senhor, Criador e herdeiro de tudo, e foi enviado. O Pai enviou o Filho. O Espírito Santo foi enviado por Jesus. É o nosso irmão mais velho, gerado em Cristo. Isso é a maneira que eu entendo, meus irmãos. Por favor, não se ofendam comigo. Eu sou muito aberto, eu já pensei diferente disso. Então, eu sei que é um assunto polêmico, talvez você esteja escandalizado ou discordando, que é um direito seu, eu respeito, porque eu também já pensei diferente. Mas o que eu estou falando não é antibíblico, não tem base antibíblica para você contrariar o que eu estou falando. João 13:16 diz assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Só para embasar na Bíblia. Efésios 1:17 diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, perceba, o Deus de nosso Senhor Jesus, então aqui está o Deus de nosso Senhor Jesus, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Jesus. E de Deus o Pai, lógico. Agora, só para mostrar que há uma certa diferença hierárquica, em 1 Coríntios 15, verso 27 e 28, falando de Deus dando a Jesus autoridade, olha o que ele diz: porque ele, o Pai, tudo sujeitou debaixo dos seus pés, dos pés do Filho. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, está claro que isto não inclui o próprio Deus. Então o Pai nunca esteve sujeito ao Filho e nunca estará. Que tudo submeteu a Cristo. Então não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Que maravilha, né, meu irmão? Que maravilha. Então, veja só, quem está regendo hoje todas as coisas é o Senhor Jesus, ele tem um senhorio. A Bíblia fala em Apocalipse que ele caminha no meio dos 7 candelabros, que representam as 7 igrejas da era gentia. Nós estamos na era laodiceiana, a última era da igreja. E esta era é a era onde o joio cresce junto com o trigo. A gente fica olhando para as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas ruins, e nós não queremos acreditar que isso está acontecendo. Mas como? Como é que pode? Não é? O pessoal fala que, poxa,
a igreja tem que triunfar. Mas perceba, meus irmãos, a igreja, ela é triunfante. As portas do inferno não podem prevalecer. O joio não impediu o crescimento do trigo e com que ele desse fruto. Mas também o trigo não impediu o crescimento do joio, mesmo não dando fruto. Então as coisas ruins, as pessoas ruins vão crescer junto com as boas. Isso é graça de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 6 que a chuva cai sobre justos e injustos. Essa chuva é o Espírito Santo. Mas um produz e outro não produz. Por quê? A mesma terra que embebeda a terra, que é o Espírito Santo, em uns produz frutos, mas em outros não produz. Então nós estamos vivendo sim o fim dos tempos, mas Deus é conosco. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque a palavra de Deus diz que Deus guarda aqueles que nele confiam. E seja fiel ao Senhor. Seja fiel a essa divindade, porque tudo que eles fizeram, tudo que eles fazem, vão fazer, é com imenso amor. Porque Deus não tem amor, Ele é amor, a essência dele é amor. Então nós nunca vamos nos decepcionar com Deus. Nós vamos nos decepcionar quando nós esperamos que Deus faça do nosso jeito. Mas Deus nunca vai fazer do jeito do homem, porque Ele sempre tem um jeito melhor de fazer as coisas. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que faça o seu comentário, ou dê o seu dislike, de repente você não gostou mesmo, coloca lá dislike, mas comente, porque vamos trocar ideia, vamos aprender uns com os outros, porque isso faz bem e dá crescimento. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.